E sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é esse. A gente corre atrás de sinais. E sabe o que Jesus disse? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E ele chama o resto de quê? Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Diz assim, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo. Você vê, mais uma vez ele repete: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Preste atenção. O que nós acabamos de ler? Um homem, príncipe dos judeus, foi ter de noite com Jesus. Ora, por que ele foi de noite? Por que ele não foi de dia? Era por causa da posição que ele ocupava. Por quê? Ele fazia parte de um clero, fazia parte de um grupo que era contra Jesus. Que grupo é esse, bispo? Infelizmente, grupo de religiosos. E é isso que eu não consigo entender. Como é que um grupo de religiosos são contra Jesus? Eles eram contra Jesus, eles perseguiam Jesus, eles faziam a cabeça das pessoas contra Jesus. Ora, então o que quer dizer religião? Religião não quer dizer religar, hein? Religar aquilo que foi desligado. Por causa do pecado, o homem foi desligado de Deus, e a religião veio para religar o homem de quem? De Deus. Essa é a função da religião. Só que o que a religião tem feito? A religião tem levado, tem afastado as pessoas cada vez mais de Deus. Então, esse homem, esse Nicodemos, ele fazia parte desse grupo da elite religiosa que eram contra Jesus. Só que ele, apesar de pertencer a esse grupo de elite, Nicodemos tinha uma coisa que é importantíssima, era a sinceridade. Nicodemos era um homem sincero. Apesar do que as pessoas falavam, apesar do que se pregava no meio que ele frequentava, no grupo seleto que ele pertencia, apesar do que as pessoas falavam na religião que ele pertencia, ele teve um dia que ele começou a analisar os factos. Peraí, mas esse homem mesmo é do diabo, porque falavam que ele era do diabo, que ele era Beelzebu, que ele era isso, que ele era aquilo. Então, ele teve uma hora que ele teve que parar e pensar: peraí, esse homem é mesmo isso que falam? Você está entendendo? Quando você começa a olhar para coisas com o olhar dos outros, está entendendo? Quando você começa a usar o olhar do outro para poder julgar um determinado fato, aos olhos dos sacerdotes, presta atenção, aos olhos dos sacerdotes, quem enxergasse Jesus com os olhos dos sacerdotes, Jesus era enganador, Jesus era impostor, Jesus era Beelzebu, Jesus tinha demônio. Então toda pessoa que enxergasse Jesus com os olhos dos sacerdotes daquela época, com os olhos das pessoas daquele grupo religioso,
Jesus era do mal. E Nicodemos era assim. Ele por um tempo enxergou com essa visão. Ele tinha essa visão, que Jesus era do mal. Ele enxergava Jesus com a visão dos sacerdotes. É por isso que eu quero aqui te dizer: cuidado quando você enxerga os fatos. Cuidado quando você olha para alguém. Cuidado quando você julga. Hoje as pessoas fazem a cabeça dos outros. Cuidado com esses tais chamados de influenciadores. Você sabe o que é um influenciador? O influenciador é aquele que empresta a visão dele para você, para que você enxergue as coisas como ele enxerga. Isso é perigo, isso é muito perigoso. Isso vê-se muito na política, na religião. Não, ninguém pode ter visão própria, ninguém pode ter opinião própria. A sua opinião tem que ser segundo a minha visão. Segundo a minha visão. Eu estou dizendo para você que ele é do demônio. Eu estou dizendo para você que ele é do diabo. Eu estou dizendo para você, ele tem Beelzebu. Ele tem demônios. Então, essa era a visão que os sumos sacerdotes passavam para as pessoas naquela época. E Nicodemos tinha essa visão. Só que chegou uma hora que Nicodemos tirou a visão dos sacerdotes e começou a enxergar com os seus próprios olhos. O sincero faz isso. Pelo amor de Deus, não acredita em mim. Ouve o que eu falo e analise de acordo com o que está escrito, se é verdade ou não. Não se deixe levar por ninguém. Enxerga os fatos com os seus próprios olhos. Não se deixe levar por nenhum influenciador religioso, influenciador disso, influenciador daquilo. Não. O nosso modelo é Jesus, e nós nos modelamos pela palavra. Então, o que acontece hoje? É exatamente o que acontecia naquela época. Pessoas fazendo a cabeça dos outros, pessoas querendo que os outros olhem para as coisas do jeito que eles veem. Só que Nicodemos, inteligente como é, sincero como era, aí não é questão de inteligência, mas é uma questão de sinceridade. Peraí, esse homem é de demônio? Aí ele começou a enxergar os fatos, viu paralíticos andando, cegos enxergando, vendo isso. Peraí, qual o mal que esse homem está causando? Nenhum. Aí então começou a mudar de pensamento, ele começou a enxergar os fatos de verdade. Só que se ele fosse de dia, aquela turma ia se levantar contra ele. É por isso que ele procurou Jesus, que hora? De noite. E quando chegou de noite falou: mestre, eu sei que você é de Deus. Olha o que ele fala: eu sei que você é de Deus. Por que ele falou isso? Porque todos os que andavam com ele diziam que ele não era de Deus. Ele chegou e falou assim: mestre, eu sei que você é de Deus, eu reconheço você de Deus. Por quê? Por quê? Olha o fundamento dele: porque ninguém faz os sinais que você faz se Deus não for com ele. Presta atenção: ninguém faz os sinais que você faz se Deus não for com ele. Aí Jesus fala assim: olha, na verdade te digo, se não nascer de novo, não vereis o reino de Deus. Peraí, Nicodemo tinha acabado de falar para ele: olha, eu acredito em você, eu creio em você, por causa dos sinais que você faz, agora eu creio em você, por causa dos sinais que você faz. Mas Jesus falou: olha, na verdade eu te digo, isso não basta. Não basta apenas os sinais. Não basta ser curado. Não basta ser liberto. Não basta ter o casamento reconstruído. Não basta largar o vício. A libertação, não basta isso. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Você foi curado? A pergunta é: você já nasceu de novo? Se você não nascer de novo, não basta ser curado. Você não verá o reino dos seus, o reino de Deus. Não basta se libertar. Você não verá o reino dos seus, se você não nascer de novo. Se você não nascer de novo, não basta reconstruir o seu casamento, você não verá o reino de Deus. Foi essa visão que Jesus estava passando. Você acredita em mim porque você viu os sinais? Está ótimo. Mas se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Aí Nicodemos entra em parafuso. Ele disse: Senhor, como assim nascer de novo? Pode porventura um homem velho voltar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Só faltou Jesus rir. Jesus disse: não, Nicodemo, na verdade te digo que tem que nascer da água e do Espírito.
Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora vamos lá, vamos analisar. Para nascer de novo tem que nascer do quê? Da água e do Espírito. Então, o que é água? O que é nascer da água? Tipificando isso, fisicamente falando, presta atenção, tipificando isso, levando na simbologia, é o que? É o batismo nas águas. Mas o que é então o batismo nas águas? Será que nascer da água é simplesmente pegar a pessoa, levá-lo à água e mergulhá-la e voltar? Pronto, nasceu da água, é isso? Não, a água representa a palavra dele, é nascer da palavra, é você ser influenciado pela palavra dele, é você começar a viver de acordo com a palavra dele, não é de acordo com a palavra do influenciador digital, é isso, é aquilo, não, é você se deixar influenciar pela palavra. Quem está entendendo? É você se deixar influenciar pela palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Não matarás, então eu não vou matar, nem fisicamente, nem emocionalmente eu não vou matar. Não minta, então eu não vou mentir. Não adulterarás, eu não vou me envolver em adultério, acabou. Não furta, então não vou furtar. Eu vou devolver o que é do outro, vou respeitar o que é do outro. Não posso cobiçar aquilo que é do outro, não. Antigamente eu fazia isso, fazia aquilo, agora eu já sei a verdade, presta atenção, agora eu conheço a verdade, eu vou viver de acordo com a verdade. Quem está entendendo? Eu vou viver a vida de acordo com Jesus, vou viver de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz isso, então vou fazer. Peraí, eu estou passando necessidade, e aí o meu colega me convidou que é para a gente roubar isso aqui. Peraí, mas o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala, não furtarás, então não vou furtar, então não vou roubar. Mas vai passar fome, prefiro, é melhor passar fome fazendo a vontade de quem? De Deus. Isso é nascer da água. Antigamente, presta atenção, como é que é nascer da água? Antigamente eu pensava, presta atenção, antigamente eu pensava que isso aqui era normal, pensava que era normal ver pornografia, que era normal falar palavrão, xingar, era normal. Antigamente eu pensava que era normal a gente querer vingança, desejar vingança, guardar mágoa, era normal, que adulterar era coisa normal. Mas espera aí, só que agora eu entendi a palavra, eu compreendi o que a palavra de Deus fala. Por isso agora eu vou viver de acordo com a palavra dele. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais mentir, eu não quero mais errar. Agora eu quero andar de acordo com a palavra dele. Quando eu me convenço, presta atenção, quando eu passo a viver de acordo com a visão de Deus, com a visão de Jesus, entendeu agora? Eu começo a enxergar as coisas com os olhos já não mais com os olhos do sacerdote, já não mais com os olhos disso, com os olhos daquilo, com os olhos do não sei lá quem, com os olhos aquelas pessoas que você admirava muito, não. Eu agora passo a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Então, a palavra te convenceu? Você nasceu da água. Quem é a pessoa que tem que se batizar nas águas? É a pessoa que a palavra convenceu ela. Hoje eu estou convencido. Entendeu? Quem tem que se batizar nas águas? É a pessoa que a palavra convenceu ela. Ela está convencido do que é certo e o que é errado. Antigamente pensava, hoje ela já sabe da verdade. Essa consciência que a pessoa tem que ter. Isso é nascer da água. Está entendendo? Nascer da água, é isso aí. E o que é nascer do Espírito? Presta atenção. A pessoa só nasce do Espírito se primeiro nasceu da água. Então, nascer da água, mudança de pensamento, mudança de consciência, é nascer da água. Você vê, para os matadores, agiotas, eles fazem o que fazem, a consciência deles acusa? Não. O estuprador, a consciência dele acusa? Claro que não. Ele faz e dorme tranquilo. Por quê? A consciência dele está cauterizada, está daquele jeito. Agora,
quando ela nasce da água, presta atenção, quando a pessoa nasce da água, ela adquire uma nova consciência. Quando ela olha para a pornografia, já acusa, a consciência acusa. Quando ela mente, a consciência acusa. Quando ela está para roubar, o coração bate mais forte. Quando ela está próximo, quando ela está perto do perigo, está perto de pecar, o coração acelera, dá medo, bate o medo. Ou seja, o que é isso? É a consciência latejando, é a consciência avisando. Isso mostra que a consciência dela foi lavada. Ei, a consciência foi lavada. O que é isso? Nasceu da água. A consciência foi lavada, nasceu da água. Entende agora? Nasceu da água, a consciência está lavada. Agora a consciência sabe o que é certo e o que é errado. E ela agora começa a se esforçar para fazer o que é certo. Nasceu da água. Agora tem um pequeno problema. Ela continua, mudou a consciência, mudou a maneira de pensar, mas e a maneira de ser? Não mudou, continuou. É por isso que há necessidade de nascer do Espírito. Para quê? Para mudar o ser da pessoa. Está entendendo? O que acontece quando um espírito maligno entra no ser de uma pessoa? Não influencia o caráter daquela pessoa? Ora, quantas são as vezes eu ouvi mulher falando, bispo, eu não reconheço meu marido, esse aí não é o homem com quem eu me casei. Por quê? Um demônio entrou no marido, mudou o caráter do marido. Por isso a esposa fala assim, esse não é o homem com quem eu me casei. Ele não era assim, bispo. Ele era atencioso, ele cuidava dos filhos. Hoje ele não quer nem saber dos filhos. Virou a cabeça completamente. Entrou no espírito daquele homem, influenciou por completo, mudou de caráter. E o que o Espírito Santo faz quando entra na vida de uma pessoa? Aliás, só para falar do que eu estou falando aí, sobre um espírito entrar na vida de alguém e mudar o caráter. Agora imagine o Espírito de Deus entrando em você. O espírito maligno entrando numa pessoa, a pessoa muda de caráter, a ponto da mãe falar assim, esse não é o filho que eu criei, esse não é o filho que eu eduquei. A ponto do marido falar assim, cadê a mulher com quem eu me casei? A esposa falar assim, eu não sei, eu tenho procurado o marido com quem eu me casei. Onde está o homem com quem eu me casei? Ela procura e não acha mais, porque o espírito maligno entrou e mudou o caráter da pessoa. Então, no nascer do Espírito é isso que acontece. O Espírito de Deus entra na pessoa e a pessoa adquire o caráter de Deus. Ela passa a ter o caráter de Jesus. Você sabe o que isso quer dizer? Mudança completa e total. É só assim você verá o reino de Deus. Só assim verá o reino de Deus. Agora, aí é que está o grande problema. É que nascer do Espírito só é possível se primeiro a pessoa nasceu da água. Não tem como ele moldar o seu caráter. Não tem como ele influenciar o seu caráter se primeiro você não nascer da água. Você precisa conhecer a palavra. A sua consciência tem que estar acertada com a palavra. A nossa consciência ela é como um relógio. Se você sair daqui, vai para os Estados Unidos, você vai ter que acertar o relógio no horário da onde? Dos Estados Unidos, sim ou não? Se você sair daqui, vai para Portugal, você vai ter que aumentar 4 ou 5 horas a mais. Assim é a consciência. Então, a sua consciência tem que estar acertada com a palavra de Deus. Só assim você vai nascer do Espírito. E quando nascer do Espírito, você recebe o caráter de Deus. Caráter de Deus. Você passa a ter o mesmo caráter do Senhor Jesus. E você passa a desejar as mesmas coisas que Jesus desejava. Isso muda por completo a sua vida. Isso muda a sua visão. Isso muda você como pai. Isso muda você como mãe. Isso muda você como filho. Isso transforma você em todas as áreas da sua vida. Você é outra pessoa. Entenda isso. E o reino de Deus se manifesta em você. E todo mundo, as pessoas olham para você e falam assim, fulano, quem te viu, quem te vê, é você mesmo? Não, não é você mais, porque você nasceu de novo. Jesus disse, nascer
de novo. Não tem como, não há comparação entre a antiga Maria e a atual Maria. Não tem comparação. São duas pessoas completamente diferentes. A antiga Maria gostava disso, a atual Maria odeia isso. A antiga Maria gostava de uma farra, de umas bebidas, a atual não, sente nojo, não pode nem sentir o cheiro. Você vê, que é? São duas pessoas completamente diferentes. Ela nasceu de novo, morreu para esse mundo, morreu para essa vida, agora ela é nova criatura. Era isso que Jesus estava tentando passar para Nicodemos. Nicodemos estava maravilhado com os milagres, Nicodemos estava maravilhado com os mortos ressuscitando, paralíticos andando, doentes sendo curados, as transformações, ele estava maravilhado. Jesus falou: Nicodemos, se não nascer de novo, não importa se você foi curado, não importa se você foi liberto, não importa se o seu casamento, não importa se o seu filho largou as drogas, não importa, você não verá o reino de Deus. Sinais, não é só sinais, você precisa nascer de novo. Não pare nos sinais. E sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é esse: a gente corre atrás de sinais. E sabe o que Jesus disse? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E ele chama o resto de quê? De resto. O resto vos será acrescentado. Ele chama os sinais de quê? Resto. Por que é resto? Porque esse sinal que você tanto quer vai ter sentido quando você nascer de novo. Esse casamento vai ter sentido quando você nascer de novo. Essa cura vai valer de verdade, vai ser para valer quando você nascer de novo. Senão, o que adianta você ser curado e ir para o inferno? Não ver o reino de Deus. Ele disse outra vez: o reino de Deus não é comida, não é bebida. Não é. O reino de Deus não é cura, não é reconstrução de casamento. Isso aí é restos do reino de Deus. Ele disse: o resto vos será acrescentado. Honestamente, eu não sei o que eu mais falo para você para te convencer. Eu não sei se eu teria encontrado outras palavras para poder explicar sobre isso. Eu não sei onde é que eu acharia palavras para poder convencer você, para te falar sobre a necessidade que você tem, para convencer você sobre a necessidade que você tem de nascer da água e do Espírito. Está tudo explicado. E agora, qual decisão você vai tomar? Qual decisão você vai tomar? Você vai continuar parado ali só nos sinais? Ou você vai além, agora vai buscar o reino de Deus? Gostou da mensagem? Então, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e siga-nos nas redes sociais.